Fala meus amigos, tudo bom? E aí, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Israel Vergine. Aqui no canal a gente conversa sobre crédito, economia e negócios. E no vídeo de hoje vamos comentar um pouco sobre um dos possíveis reflexos dessa última decisão do Copom a respeito da taxa Selic. Será que o remédio não vai ser tão amargo que pode prejudicar ainda mais o paciente? Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sino das notificações e vamos para o conteúdo. Bom, meus amigos, não é segredo para ninguém que a gente já vem aqui no canal comentando alguns vídeos sobre o cenário generalizado de inflação e cuja razão principal para uma inflação generalizada, não só para um aumento de preços específico, é a desvalorização da moeda, o excesso de recurso disponível no mercado em desproporção à produção de bens e serviços e que acaba por provocar o aumento dos preços de bens e serviços em virtude da ausência de compatibilidade com o mesmo volume de moeda disponível no mercado. Vou deixar aqui um vídeo onde eu comento uma das decisões do Copom nesse ano e lá eu faço um arcabouço geral sobre quais são os participantes do Copom, quais são as principais decisões ali que são consideradas no momento de fazer a apuração da nova taxa de juros. Para quem não está ainda muito ambientado, a gente observa o seguinte: em janeiro de 2021 a gente estava com uma Selic de 2% ao ano. Agora em dezembro, a Selic está em 9,25% ao ano, um aumento de 7,25 ponto percentual em menos de 12 meses, ou seja, bastante significativo. Tal aumento tem relação direta com a oferta ou redução de crédito para os consumidores de maneira geral. Não só para quem toma efetivamente crédito no banco, mas para quem busca condições de parcelamento nas suas compras, nas suas vendas, para quem faz qualquer operação que vise ali realizar algum tipo de investimento de médio e longo prazo. Todos esses entes da economia são afetados diretamente quando de um aumento na taxa básica de juros. A grande questão é que, especificamente aqui no nosso caso brasileiro, esse aumento ele foi muito repentino e não houve ainda espaço suficiente para duas questões acontecerem. Primeiro, para esse aumento ser de fato acomodado na economia, para que haja condição de ter ajustes nos preços e ajustes nas ofertas, de maneira que o aumento da taxa de juros seja repassado aos consumidores e que, por conseguinte, esse aumento enseje numa redução do consumo e essa redução do consumo enseja uma redução da inflação. Não é o que a gente está observando. A gente está observando que o aumento ele foi muito significativo, aumentou o custo de crédito, aumentou o custo de uma série de fatores, estimulou sim que grandes volumes de recursos fossem buscar fontes alternativas de rentabilidade, especialmente recursos públicos, privados com menor risco de crédito, e isso ainda não foi suficiente para impactar na inflação de maneira mais objetiva, mais significativa. E sim, meus amigos, apesar desse aumento ainda importante que a gente teve agora de 1,5 ponto percentual na última reunião do Copom, que aconteceu agora no comecinho de dezembro, a gente possivelmente na próxima reunião, na primeira reunião do ano que vem, deve ter um novo aumento. E a taxa deve chegar aí em algo perto de 11,5, 11,25, enfim, 2 dígitos. O que isso traz para a gente de relevância, né? Sob o ponto de vista geral, a gente está num cenário bastante complicado, porque além da nossa questão interna, da gente ter uma inflação muito significativa, que também tem relação com o excesso de tempo que a Selic ficou baixa, mesmo já havendo vários indicadores de aumento
da inflação e ainda assim houve um entendimento de que a Selic deveria permanecer baixa por muito tempo. Isso já é meio que consenso entre os grandes analistas de mercado, de que a Selic ficou baixa por muito tempo e que faltou ali, de repente, um pouco de ação mais enérgica do Banco Central, sentido de realizar algumas modificações na sua política monetária de maneira um pouco mais antecipada, a fim de não ficar com uma defasagem tão grande entre a inflação e a taxa de juros, o que implica, de maneira geral, em juro negativo, já que a gente vai fazer a análise da taxa de juros, vai descontar a inflação, esse é o padrão de verificação, e os juros negativos. Se a gente pensar juros negativos, juro real negativo no Brasil, é um cenário bastante peculiar, né, dada a nossa realidade econômica. Ok, esse é um cenário, esse é o fator. Um outro aspecto importante é o seguinte: com essa questão de uma série de incertezas políticas que vem se apresentando e que também resvalam de alguma maneira na inflação, a gente também observa no cenário um novo player que está se posicionando de maneira a modificar suas políticas que vinha adotando até então e que sim tem impacto no mundo inteiro, que é justamente o posicionamento do Banco Central americano. O Banco Central dos Estados Unidos sinalizou uma redução dos estímulos econômicos, dos estímulos monetários, ou seja, uma redução da injeção de moeda na economia americana, de maneira que muito possivelmente até meados de 2022 eles vão retirar todos esses estímulos e possivelmente aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos, a taxa básica de juros dos Estados Unidos. Isso significa, meus amigos, que haverá ainda mais possibilidade de valorização do dólar e eventual desvalorização do real frente ao dólar, dado que o cenário normalmente se apresenta dessa maneira. Sempre com a economia de grande porte, especialmente os Estados Unidos, que é a moeda fiduciária do mundo, né? Todas as contas são feitas em dólar, todas as grandes análises são feitas em dólar, então qualquer mudança na política econômica americana afeta o mundo inteiro, especialmente as economias emergentes. Então, havendo essa sinalização e confirmação de aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, haverá também tendência de fortalecimento do dólar ante o real, e esse é mais um fator importante para a gente observar. Ainda nesse aspecto, a gente também deve se atentar para a seguinte questão: será que essas medidas, de fato, especialmente aqui do Banco Central brasileiro, de fato são as mais adequadas? Será que não há uma penalização muito grande no espaço de tempo muito curto, que talvez, ao invés de auxiliar na redução da inflação, venha mais a prejudicar ali o consumidor no curto prazo? Esse é um fator importante e é uma questão aqui que eu deixo para reflexão neste vídeo, meus amigos, tá bom? Será que o remédio está sendo tão abrupto? Será que a dosagem do remédio está sendo tão dura que talvez o paciente não tenha total condição de absorver da melhor maneira possível este medicamento? Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscreve no canal se ainda não está inscrito. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.